Vasco prepara a Barca e o primeiro nome da Barca já foi revelado hoje. O jogador rescindiu com o Vasco da Gama e a gente vai revelar outros nomes que devem deixar o Vasco da Gama essa janela de transferência. Vamos falar também sobre a ausência de Nenê. Olha, confirmado, o Nenê não irá para o jogo contra a equipe do Guarani. E vamos falar também sobre a Alerj, né, que fez aí uma representação para impedir a venda da SAF do Vasco enquanto o contrato não for mostrado aos torcedores. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve torcedores e torcedoras vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado para você que está sempre nos ajudando e dando essa moral ao Comenta Léo Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Léo, sou apresentador, sou analista, sou scout desse canal, que você tem informação, opinião e análise, tudo que envolve o Vasco no Comenta Léo Vascaíno. E será um prazer tê-lo aqui junto com a gente, hein? Então, seja muito bem-vindo. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Barca que deve sair do Vasco, porque a gente vai ter uma live, né, após a apresentação do projeto da 77 Partners, mas a gente teve uma surpresa agora há pouco, que a Alerj, né, por meio aí de alguns deputados, fizeram a representação na justiça, uma liminar, para impedir a venda da SAF, enquanto o Vasco não mostrar os contratos aos consumidores, ou seja, aos torcedores. É uma medida aí que tem também um dos beneméritos do Vasco dentro dessa comissão do direito do consumidor, que é o Chiquinho da Mangueira, e nesse momento o Vasco está de olho para que essa liminar não impeça os trâmites da SAF, mas até o momento a justiça ainda não respondeu. A gente deve ter os próximos capítulos em breve e a gente fique atento no Comenta Léo, que a gente vai trazer todas as informações aqui para vocês. Então a informação de agora: a Comissão de Defesa do Consumidor tenta aí barrar por enquanto a venda do Vasco na SAF, enquanto o contrato não for mostrado. Eles alegam que o direito do consumidor tem que ver aí, né, que o consumidor tem que ter acesso ao contrato da SAF. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, porque a Barca já está sendo montada. Quem lembra que a gente falou aqui semana passada que Isaac estaria entre um dos nomes que sairia, o próprio John Sanches? O Vasco já confirmou as saídas. Hoje foi confirmado pelo Vasco da Gama, que comunicou por meio de informe que o Isaac está de saída do Vasco da Gama. Jogador que só jogou 8 jogos pela equipe Cruz Maltina, não vai deixar saudades. Eu quero seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber se alguém vai ter saudades do Isaac, com todo respeito ao jogador, mas não fez por merecer com a camisa do Vasco da Gama, não deixou lembranças. E o jogador irá lá para o Guarani. A informação que a gente teve agora há pouco é que o Guarani deve ser o destino de Isaac. Isaac estava emprestado pelo Grêmio ao Vasco da Gama, rescinde em comum acordo e irá se apresentar ao Guarani. Lembrando que Isaac pode jogar pelo Guarani, já que ele não fez 7 jogos pelo Vasco. Se eu não me engano, ele foi aí relacionado para 2 jogos do Vasco da Série B, nem sequer entrou. Então, o Isaac está seguindo o seu caminho. Outros nomes também devem compor a Barca. John Sanches já está treinando em separado. A gente já trouxe essa informação aqui para vocês em outro momento. É mais um jogador que deve sair. Seu contrato encerra agora em julho, no final do mês. E o jogador deve voltar ao Independente Del Valle. Outros jogadores que são crias da base, que estão aí no meio desse processo também, podem ser emprestados. Jogadores como MT, como o próprio Laranjeira. Pode ser jogadores que o Vasco, se houver alguma oferta, possa emprestar outros jogadores. Luiz Henrique e Vitinho também são jogadores que o Vasco vai avaliar para saber a situação, se vão continuar ou não no elenco. O Vasco deve aí, no mínimo, ter aí umas 4 saídas de jogadores nessa janela de transferência e também trazer outros. Como a gente falou no vídeo mais cedo, a preocupação é essa: será que vai dar tempo do Vasco trazer jogadores para 2022 ainda? A gente vai ficar atento para saber sobre todas essas informações. Antes de trazer informação de Nenê, peço a você aí que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo. Se está chegando pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal. Aqui você tem muita informação envolvendo o Vasco da Gama e será um prazer tê-lo como nosso inscrito. E lembrando também que o nosso grupo de membros te dá acesso a um grupo de resenhas. Olha, a resenha rola solta lá e será um prazer também tê-lo lá com a gente. Olha, Nenê não irá para o jogo contra a equipe do Criciúma. O jogador não teve uma melhora, né, significativa, como a gente já tinha trago aí nos últimos dias. Desde ontem a gente está falando que seria muito difícil que Nenê fosse para o jogo contra a equipe do Criciúma. O jogador não irá.
permanece em tratamento intensivo. O Vasco, inclusive, está viajando para Criciúma nesse momento. E o Vasco deve ter aí esse desfalque, além do Gabriel Dias, que já era mais do que certo que não jogaria contra a equipe do Criciúma, e também, como a gente já falou, Edmar, o próprio aí Gabriel Peck. O que é que acontece? O Nenê, ele vai passar por transição a partir do domingo. Ele já volta aí a fazer trabalho de campo e está sendo preparado para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa no próximo sábado. Então, Nenê deve voltar no próximo sábado para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. O jogador não conseguiu se recuperar, tem um edema na panturrilha, já vinha sentindo há algum tempo, né? Inclusive no jogo contra a equipe do Novo Horizontino, ele já tinha sentido, mas foi para o jogo. O próprio Maurício Souza revelou essa situação, mas o edema acusou que poderia ter um rompimento, e com isso o departamento DESP do Vasco, Departamento de Saúde e Prevenção, acabou aí decidindo por afastar o Nenê para que ele não tivesse nenhum problema. O Vasco tem feito isso, né? O Vasco tem feito prevenção de lesões para que o jogador não tenha lesões graves. Então, o Nenê fica de fora do jogo contra a equipe do Criciúma. O seu substituto natural é o Palácio, que inclusive deu entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa, jogador que tá tendo seus minutos e vai ter o seu terceiro jogo, né, vamos dizer assim, como titular. Segundo jogo jogando como meia, dentro do esquema do Maurício Souza, tem tido mais oportunidades, está melhor fisicamente, está aí buscando um entrosamento com a equipe, deve ser utilizado pelo Maurício Souza para o jogo contra a equipe do Criciúma. Esse jogo que deve ter a arbitragem do Leandro Pedro Voaden, deve ser o árbitro do jogo aí, mais uma arbitragem, né, que a torcida do Vasco não gosta, né? O Leandro Pedro Voaden, a gente já viu aí, lembra de outros episódios, aquele jogo lá contra a equipe do Bragantino, quem vai lembrar daquela falta do André que ele não deu e acabou saindo o gol do Bragantino lá na Série B, na Série A de 2020, enfim, algumas arbitragens aí polêmicas do Leandro Pedro Voaden, que deve ser o cara do apito no jogo contra a equipe do Criciúma. Esse jogo também terá transmissão exclusiva do Premier FC a partir das 16h30 no Heriberto Rios. E para terminar esse jogo, uma curtinha, o Iago Pikachu, segundo a gente soube aí, aceitou a proposta do time do Zé Ricardo. Vamos ficar atento, né? Porque o Vasco tem direito a alguns valores relacionados ao Iago Pikachu, e vamos ficar atento aí quanto o Vasco deve receber nessa situação. O jogador deve jogar contra o Estudiantes, mas a informação de Emerson Júnior é que o Iago Pikachu aceitou a proposta do Shimizu S.U.S, time aí do Zé Ricardo, ex-Vasco da Gama, que inclusive queria o Raniel aí. Vamos ver se ele vai levar o Raniel ou não, enfim. Então eu agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, saudações vascaínas, até a próxima, e a gente volta na nossa live, hein? A gente, depois da proposta, da apresentação da proposta, a gente vai estar ao vivo aqui com alguns membros falando de Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.